Travou? Agora sim. Bom, então, pessoal, boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma reunião da nossa Liga de Leigos, em nome do Deus Triuno, então. Eu declaro aberta mais uma reunião. Agradeço a presença de todos, em especial aí os que nos visitam, né? Que é o Cláudio Miro, o Milton e o pastor Cláudio. Sejam bem-vindos aí na nossa reunião. Acho que os outros são da casa, né? Aí o Paulo, né? E o Max, o Paulo lá de Belo Horizonte e o Max de Rio Grande, que eles já participaram na última reunião. Que bom que estão junto com a gente aí de novo. Para iniciar a nossa reunião, convido a cantar um hino. O devocionista tem algum hino escolhido? E outra coisa, quem vai tocar? Pastor ou Guilherme? Pastor, tá pronto então? Sugere algum, pastor? E depois, já em preparação para a devoção, depois a gente passa para a devoção. O devocionista não? Não. Não? Tá. Muito bom. Então, vamos lá. Eu vou pedir aí, então, pro pastor Guilherme projetar para a gente um hino aí. Vamos ver aqui. Ó, chegou o Lélio. Bem-vindo, Lélio, também. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos cantar, então, lá no Louvai ao Senhor, o hino 40, Meu Jesus ressuscitou, né? E já nos lembra da vitória na Páscoa e também nos lembra do tempo de ascensão, né? Eu queria convidar nós a cantarmos esse hino aí, Meu Jesus ressuscitou. Aí eu vou pedir para o pastor Guilherme projetar para nós aí, então, a letra desse hino aí. No Louvai ao Senhor é o número 40. Meu Jesus ressuscitou, Ele o prometeu fazer, e com isto confirmou o que sempre disse ser. Cristo nosso Salvador, o divino mediador. Meu Jesus ressuscitou, sua vitória veio mostrar, que Deus Pai tudo aprovou, o que fez em meu lugar. Nele tenho paz, perdão e perfeita salvação. Meu Jesus ressuscitou, eu com ele vencerei, no poder que o levantou, do sepulcro viverei, ao seu lado para o amar, e com gratidão louvar. Passo a palavra, então, para o Gilson, que vai nos dirigir a devoção. Abriu o microfone, muito bem. A devoção é do livro, do devocionário, Meditações Diárias, Segue-me, do falecido pastor Leopoldo Reimann. E o título da devoção é Na Casa do Senhor. O versículo é Salmo 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei,
que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Foi Deus quem mandou construir o templo em Jerusalém, e é Deus quem hoje manda construir igrejas e capelas. É claro, Deus pode ser adorado e invocado em qualquer lugar, mas o templo, a igreja, o santuário ou a capela é a casa do Senhor. É nela que Deus se deixa encontrar pela congregação dos justos. Ela é a fonte que gera a vida espiritual. É o lugar onde se anuncia o Evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o lugar onde se louva a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão nos corações. Davi, o salmista, conhecendo as bênçãos que jorram na casa do Senhor, cai de joelhos e ora a Deus. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. São poucos os que hoje ainda repetem a oração de Davi. São poucos os que ainda querem viver na casa do Senhor todos os dias da sua vida. São poucos os que querem contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. As pessoas de hoje, mesmo aos domingos, se esquecem da casa do Senhor e continuam trabalhando com a enxada na mão, dirigindo um caminhão, administrando sua empresa, manejando as ferramentas da oficina ou atendendo a freguesia atrás do balcão. Não era assim entre os filhos de Israel. O dia do descanso era dedicado a Deus na casa do Senhor. Os lavradores, os pescadores, os pedreiros, os comerciantes, os pastores, todos os filhos de Israel deixavam seus afazeres e se dirigiam à casa de Deus para contemplar a beleza do Senhor, meditar no seu templo e ouvir a mensagem da salvação. O que vou fazer no dia do descanso? Qual é a sua maior petição e desejo? Querendo contar com a bondade e a misericórdia do Senhor todos os dias da sua vida, você deve orar também como Davi e caminhar o caminho que conduz para dentro da vida eterna. Você precisa pedir, viver e praticar o que o salmista disse. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Deus vai gostar dessa sua atitude de cristão e vai derramar sobre você bênçãos sobre bênçãos, sendo que a maior bênção que Deus quer dar a você é esta, em Cristo, a vida eterna. Uma pequena oração. Senhor, eu tenho amado a tua habitação e o lugar onde a tua glória assiste. Amém. Agradecemos, então, ao Gilson pela bela devoção e cantamos outro hino, então, pastor. Já temos um preparado aí? Temos. Então, vou sugerir para a gente cantar o número do Louvai ao Senhor, o número 71, Como Eu Amo o Teu Templo. Isso aí. Tá? Que eu acho que fecha bem com a temática aí da devoção do Gilson. Número 71, então. Como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui, com alegria te eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor, quão felizes os que creem e confiam em ti.
Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. Do Senhor nós temos força, alegria e muito amor. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em Ti. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em Ti. Muito bem, vamos passar então para o estudo. O estudo é com o pastor ou Guilherme? Eu só não lembro agora. Quem é o... Eu não lembro. Cuidado para não matar o nosso estagiário do coração aí, coitado, deve estar em... era uma frenesi lá. Então passa a palavra ao pastor. É comigo, é comigo. O pastor Cláudio hoje? Ah, é o pastor Cláudio. Viu o pastor Guilherme? É o pastor Cláudio, né? A gente tinha combinado, né? Pois é, eu tenho uma vaga lembrança que terça-feira de manhã eu tinha comentado com ele. Não combinaram comigo, não. Tá bem, então. Então, pastor, tudo contigo. Para mim é que tá sem som. Também tá para mim. Acho que vai acabar sendo o pastor Cláudio mesmo, hein? Mostra que tá ligado, mas não tá saindo som, pastor. Estão me ouvindo agora? Agora estão me ouvindo. Tá, eu estava brincando aí, até dizendo para quem vai assistir esse estudo no YouTube, no Facebook, é para a gente descontrair um pouquinho, né? A gente está brincando, mas claro, o estudo está com a gente, comigo aí, né? No outro estudo do departamento aí, foi o pastor Guilherme que conduziu, falou sobre o segundo mandamento. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o terceiro mandamento, né? Eu vou aqui apresentar uma tela para vocês, que é uma tela que eu preparei aí do nosso estudo, então. E essa semana aí a gente preparou esse estudo, e até eu coloquei um teminha aí para brincar um pouquinho com a gente, né? Criei uma palavra nova aí, que se chama Deus Cansábado. Talvez alguém vai olhar, mas que maluquice é essa, né? O que o pastor inventou aí, né? Na verdade, criei essa palavra, juntei essas palavras aí, porque elas têm muito a ver, né? Elas têm aí uma sintonia, uma conexão muito importante. A gente tem aí as três palavras, Deus, descanso e sábado. E sabe que é muito interessante essa temática, a gente falar um pouquinho a respeito disso, relembrando o terceiro mandamento, porque esse é um assunto que ainda hoje, ele traz muita polêmica, né? E daqui a pouquinho a gente vai tocar nesses pontos aí, né? Especialmente a guarda do sábado. Nós ainda temos hoje religiões e até mesmo seitas que levantam a bandeira do sábado e argumentam que esse é o dia que foi idealizado, que foi feito para adoração a Deus. Esse é o dia para ir à igreja, né? E, inclusive, é um argumento até mesmo para chamar a atenção de outras igrejas que não guardam o sábado, tá? Mas vamos olhar um pouquinho essas três palavras, Deus, descanso e sábado. Tá? Primeiramente, eu encontrei essa semana uma imagem do Monte Sinai, me chamou bastante atenção, né? Trago para você, para a gente visualizar, lembrar o cenário, onde foi então aí feita a entrega dos mandamentos ao povo, né? Então, provavelmente tínhamos o povo aí ao pé do Monte Sinai,
E lá no alto Moisés, né? Trovões, relâmpagos no alto do monte, a terra tremendo, Deus falando diretamente com Moisés, né? Esse era o cenário em que Deus aí fez a entrega, então, dos mandamentos. Texto que a gente encontra, narrativa lá em Êxodo, capítulo 19, né? Vamos em frente, então, aliás, Êxodo 20. Deus, descanso e sábado. O que essas palavras têm em comum? Então, eu queria começar primeiramente falando um pouquinho, eu quero ser um pouco bíblico, depois eu vou para dentro do... A gente vai falar um pouquinho sobre o catecismo, né? E a explicação clássica que nós temos, né? Mas eu queria primeiro uma abordagem bíblica junto com vocês, porque é importante a gente ir lá na fonte, de onde é que veio, de onde é que foi extraído, até o que nós temos no Catecismo Menor de Lutero, e que nós também observamos em termos de terceiro mandamento, tá? Bom, vamos primeiro para essa expressão aqui. Deus e descanso. Deus descansou. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 3, nós encontramos essa narrativa aí, especialmente aí eu estou usando a versão de Almeida, né? Onde diz assim, ó. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. O que é esse descanso de Deus, né? E qual a necessidade de Deus descansar? A gente aprende que Deus é todo-poderoso, que Deus não tem limites, que Deus é perfeito de tal maneira que ele existe de eternidade a eternidade, não comete erros, não falha. E como é que se processa isso? Como é que Deus descansa, né? Bom, vamos olhar um pouquinho para o contexto desse versículo bíblico aí. Primeiro, a expressão hebraica que aparece para o dia sétimo. Né? A palavra sétimo em hebraico é essa palavrinha aí um pouquinho diferente, né? Shebihi. Tá lá essa palavra, se a gente for transliterar ela para o português, eu queria ter colocado em hebraico aqui, mas não consegui a fonte para fazê-lo, né? Mas tá lá, o dia sétimo tem essa pronúncia aí. E nós temos a palavra descanso, hebraico, que é a palavra Shabat. Interessante notar que vocês vão ver depois que descanso e sábado são palavras semelhantes, porque a palavra Shabat, ela é também a tradução, ela é traduzida pela palavra sábado, né? Então, o que seria esse descanso, esse repouso de Deus? É importante a gente lembrar, então, que esse descanso, esse repouso de Deus, ele, na verdade, não é algo para recuperar as energias de Deus. Deus não precisava recuperar as suas energias, porque elas são infinitas. É, na verdade, uma pausa, um repouso da realização cumprida. Ou seja, é como se Deus fizesse uma pausa para marcar. Olha, terminei a minha obra. É uma pausa que, de certa maneira, marca esses 6 primeiros dias. Marca a sua criação. Está completa, está feita. Né? Não é um repouso que representa inatividade. Deus não ficou inativo. Deus seguiu agindo no mundo. Deus seguiu atuante. Por quê? Até porque a gente, olhando para a natureza que Deus criou, isso vocês podem observar, Deus criou uma natureza, Deus criou um mundo, Deus fez uma criação que ela, digamos assim, ela se auto-regenera, ela se autogere dentro de uma dinâmica que Deus controla, né? Deus nutre o que cria. Ele dá condições para que tudo que ele criou possa se manter dentro de uma determinada ordem. É claro que hoje, se a gente olha para o mundo, com esse acesso à internet, aos meios de comunicação, a gente observa aí, em tempo real, notícias que vêm a nós e mostram que lá num determinado... Parou teu som, pastor. Está sem som, pastor. Tá. Ouvindo? Eu não sei se ficou sem som ou se travou. Porque a imagem parou para mim. Pode ter sido, mas vocês estão me ouvindo agora, né? Agora sim. Tá, Sim, a apresentação parece que está travada e ela não está em tela inteira. Não tá? Tá? Não. Apareceu um versículo que eu coloquei? Não?
Não, tá na primeira tela ainda. Agora sim. Agora apareceu. Tá. Só não então tá a tela por cheia. Aqui, ó. Eu vou aumentar então aqui, que aí eu mostro por aqui, tá? Okay. Aí, ó. Pronto. Então aqui, ó, que eu tinha comentado com vocês, né? Então a palavra sétimo tá aqui na língua hebraica, né? A palavra descanso, então, tradução de Shabat. E esse descanso de Deus, então, é o repouso da realização cumprida, não da inatividade. Ou seja, Deus permaneceu ativo na sua obra. Ele permaneceu agindo no mundo. Então, isso é importante que a gente sempre lembre. Deus, dentro daquilo que ele fez, ele não fica alheio. Ele permanece agindo no mundo. Tá? Aí nós temos a passagem de João capítulo 15, versículo 17, que é um texto que, de certa maneira, aponta para essa ação de Deus, e ele é um texto importante porque é o próprio Evangelho nos comunicando essa realidade que está presente lá, digamos assim, já no âmbito da criação, né? É Jesus falando. Jesus fala com seus discípulos, é aquele texto que até já foi utilizado alguns dias atrás aí num dos cultos, que é o texto da videira e dos ramos, né? E Jesus diz lá no texto de João 15, versículo 17, né? Isto vos... Aliás, onde é que está? João 15, 1, 7. Tá? Coloquei um número a mais aqui. Né? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Esse pedido que a gente faz a Deus, ele está imbuído, ele está incluído também dentro desse cuidado que Deus tem com a sua criação. Deus não abandona o ser humano e nem abandona a criação como um todo. Né? Deus está atento, Deus está nos ouvindo. Tá? Bom, falamos um pouquinho sobre esse descanso, então, né, que nada mais é do que um repouso da realização cumprida. E vamos falar um pouquinho agora sobre o sábado, né? Nós temos esse texto, então, lá, digamos, da entrega dos mandamentos, terceiro mandamento, entregue a Moisés e, consequentemente, ao povo. E esse texto que está lá colocado, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Bom, aqui a palavra sábado, como eu mencionei antes, né, vem então da palavra hebraica Shabat, que também é a mesma palavra traduzida por descanso. Vejam vocês que o sábado, conforme colocado nos mandamentos, ele traz uma série de restrições, né? Vocês perceberam aí, ó? Não é para trabalhar nem ninguém de casa, nem os empregados, né? Nem o forasteiro, nem o visitante que entrar para dentro da nossa casa, né? Tem um dia no ano em que antigamente as pessoas, digamos assim, não faziam literalmente nada. Aliás, era crime fazer qualquer coisa, até apanhar uma fruta no pé. Alguém aí se arrisca a dizer qual é esse dia? Sexta-feira Santa? Sexta-feira Santa, Renato. É isso aí. Sexta-feira Santa. Não sei se vocês chegaram, talvez, olha, a turma aí mais experiente deve ter vivido esse período aí, né? Não se fazia nada. No interior, nem varrer o terreiro, né? Podia. Não podia fazer nada. Sexta-feira Santa era um dia sagrado, né? E hoje já mudou bastante. Sexta-feira Santa, ela entrou dentro de um feriadão aí que o pessoal aproveita. Alguns fogem para a praia quando dá calor, outros vão para outros lugares, né? Mas esse reflexo de ter um tempo dedicado para Deus, ele permaneceu incluído dentro desse cenário que a Sexta-feira Santa trazia.
e até bastante severo no cumprimento dessas restrições, né? Mas entre o povo judeu, a guarda do sábado era igual ou até pior, no seu sentido extremo. No texto sagrado, no Novo Testamento, a gente encontra passagens bíblicas em que Jesus tem debates ferocíssimos com os líderes da época, né? Num dos episódios era por causa da cura, Jesus curando no sábado. Em outro episódio, seus discípulos, né, que haviam feito algo também, receberam a reprimenda por causa de terem realizado algo no sábado. Então vejam que entre os judeus, entre, digamos, a tradição judaica, respeitar o sábado era uma coisa realmente importantíssima. Eles não abriam mão, à luz daquilo que tinham recebido no terceiro mandamento. Agora a gente vem para a realidade. Vamos voltar agora um pouquinho para o nosso, digamos, para o nosso chão aqui. Quando eu estou falando do nosso chão, eu estou dizendo o catecismo menor. Tá? Vamos voltar aqui para o catecismo menor. Por que o catecismo menor? Porque lá nós encontramos o registro desse mandamento. Né? E dentro do texto do catecismo menor, a gente vai encontrar um pouquinho dessa necessidade de guardar o dia do descanso e também honrá-lo. E aí a gente encontra, então, no terceiro mandamento, santificarás o dia do descanso. Tá? O que vem a ser santificar? O que é tornar santo? Bom, o significado do terceiro mandamento nos traz isto, né? É não desprezar a pregação e a palavra de Deus, mas considerá-la santa, gostar de a ouvir e estudar. Olha que interessante, se a gente vai para o texto original, e a palavra Shabat, ela abre o leque, ela pode ser traduzida tanto por sábado como por descanso, aí nós já encontramos, digamos assim, um esclarecimento de que o que está por trás deste mandamento não é simplesmente guardar um dia, ou seja, determinado dia. O significado que está por trás é de ter um momento especial para Deus. Esse é o resumo. Que a gente tenha tempo e oportunidade para viver um relacionamento mais intenso com Deus, para adorá-lo. E esse é o grande detalhe que está por trás deste mandamento, que muitas vezes, se levado ao pé da letra, se seguido conforme o Antigo Testamento, é óbvio, vai nos restar o dia do sábado. Mas quando olhado no contexto todo da Escritura e olhado no seu sentido original, e até no texto hebraico, a gente vai ver a preocupação de Deus, que não era simplesmente pegar o sábado e dizer, é esse o dia, mas dizer, vocês precisam ter tempo e oportunidade para viver um relacionamento comigo. Isso não quer dizer que no dia a dia, quando a gente está trabalhando, quando a gente está vivendo com a nossa família, quando a gente está estudando, que ali a gente não esteja ligado com Deus. Ali também, nós somos cristãos 24 horas por dia. Mas, devido à dinâmica de vida que a gente tem, é importante a gente ter um tempo e ocasião reservados para um relacionamento com Ele. E na agenda que a gente vive de tanta correria, né, realmente isso é importante. Por que é necessário um descanso, né? Ou seja, por que é importante a gente parar a agenda, né? Descanso e sábado são sinônimos no texto original. Descanso pode ocorrer em qualquer dia, não é verdade? Vamos fazer uma enquete aqui. Vou pedir para levantar a mão, aí no Meet tem um lugarzinho para apertar e levantar a mão aí. Quem é que tem costume de cestear depois do meio-dia? Ó, tem um levantando a mão aí, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, tem 6 aí que costumam, que eu vi aqui, né? Que costumam tirar aquela pestana depois do meio-dia. Né? Ó, tem mais um aí, ó. Então, veja. O que é, seu Breno? Quer falar, seu Breno? O microfone tá mudo aí. Se alguém quiser comentar aí, falar um pouquinho do seu hábito aí, pode ficar à vontade, pode abrir o microfone aí. É unânime.
É unânime a cesteada aí? Olha só. Tem lugares em que, países até, em que isso é tradicional, né? Vocês sabem que lá no Uruguai, o pessoal tem o costume, né, de dar uma encostadinha, né? Abre o comércio um pouco mais tarde, o comércio vai aberto até mais tarde. E tem me disseram que na Espanha, parece que na Espanha também, me parece que tem esse costume, não lembro se é Espanha ou México, né? Mas o que está por trás, né? A gente, durante o dia, a gente precisa dar uma pausa, né? Tem gente que gosta de dormir mais cedo, às vezes a agenda do trabalho não nos permite dar aquela descansada, mas o descanso é importante, a gente precisa dele, né? Como ele é fundamental para que a gente tenha uma boa qualidade de vida. E ele pode ocorrer em qualquer momento. Eu só citei depois do meio-dia. Mas, por exemplo, quem trabalha durante a noite precisa dormir durante o dia. Não é verdade? Quem é vigia, né? Quem trabalha como segurança. Nessa realidade de mundo que a gente vive, a gente tem, digamos assim, uma dinâmica muito diferente daquilo que tradicionalmente se tinha no passado. Então, o descanso ele pode ocorrer em qualquer momento. Da mesma maneira, queridos irmãos, a gente fala também da adoração a Deus. Olha, para os judeus, o dia de descanso era o sábado, né? Por isso, eles santificavam o sábado. Era o que eles tinham recebido na lei de Moisés. Entretanto, a partir do momento em que a gente observa para o sábado e o vê como sinônimo da palavra descanso, e vê que o objetivo é ter um momento para adorar a Deus, aí nós voltamos para reservar um momento que seja significativo para nós enquanto cristãos. O cristianismo passou a encarar o domingo como um dia especial. Por quê? Porque no domingo foi o dia que Jesus ressuscitou, primeiro dia da semana, né? E como a gente olha lá para o Novo Testamento e lembra Jesus dizendo, o Filho do Homem é Senhor sobre o sábado, aí nós lembramos que a lei cerimonial do sábado, ela foi abolida no Novo Testamento, ela foi ressignificada. É claro que, como mencionei no início do estudo, existem religiões e seitas que insistem em dizer que não, né? O dia para viver, para descansar, para adorar a Deus, o dia da santificação tem que ser o sábado, conforme o costume judaico. Porém, a ênfase aqui não está no dia ou no descanso, mas está na palavra santificar. Em resumo, com esse mandamento, Deus quer nos motivar ao culto de adoração a Ele, num dia especial, consagrado ao louvor, à oração, ao estudo e à meditação de sua palavra. Deus espera que a gente tenha dentro da nossa agenda um momento para privilegiar este aspecto. E às vezes é difícil, né? Como é complicado a gente agendar isso, como é difícil a gente conseguir encaixar Deus na agenda muitas vezes, né? Eu lembro que numa certa congregação em que eu fui pastor, tinha um senhor muito querido, amigão meu, assim, o sonho dele era ter o pedaço de terra dele. E aí um dia ele conseguiu realizar aquele sonho. Eles acabaram adquirindo um sítiozinho perto da cidade, né? E aí ele um dia me chamou lá para me mostrar o lugar muito bonito, tinha uma casa na entrada, assim, da chacrinha, né? Tinha lá um açude bonito, tinha uns animais que pastavam, né? Tinha água em abundância, né? Tinha os peixinhos no açude, né? E ele me mostrava aquele lugar, né? Com a maior alegria, né? E eu fiquei muito feliz por ele, né? A gente fez uma oração agradecendo a Deus também pela conquista deles como família, né? Mas o tempo foi passando e eu não o encontrei mais no culto. Passou uma semana, passou duas, passou um mês. A esposa vinha e eu perguntava, como é que está o seu fulano? E ela me dizia, não, ele está bem, tá no sítio, tá no sítio. Aí um dia eu dei um pulo lá no sítio. Aí ele me recebeu com a maior alegria. Pá, pastor, olha só, estamos reformando, trocando o alambrado aqui, estamos ajeitando, né? E aí eu disse para ele, seu fulano, que coisa linda. Olha, como Deus tem abençoado vocês aí, né? Que coisa boa, né? Mas eu tenho que lhe lembrar uma coisa, né? A terra foi criada para servir o homem
e não o homem para servir a terra. A terra não é senhora do homem, mas o homem é senhor sobre a terra. No sentido de que Deus criou o mundo e nos colocou nele para que a gente fizesse um bom uso e desfrutasse da criação dele. Vejam que muitas vezes a gente entra numa rotina, numa agenda tão enlouquecedora que fica difícil separar um tempinho para Deus. Isso é muito complicado, né? A gente vive isso em fases diferentes da vida, né? Com os confirmandos a gente brinca muito. De vez em quando eu pergunto, quem aí já dormiu quando foi fazer oração? De vez em quando algum deles levanta o dedo lá, né? Já deve ter acontecido com vocês. Comigo já aconteceu, né? Quando a gente deixa a oração para antes de dormir, a gente está tão cansado. Não, vou fazer minha oração agora aqui deitado, né? Quando vê, apagou. Passou o tempo. Mas Deus não deixou de ser misericordioso, né? Ele compreendeu, né? Fala, Glad. Não, o Lélio tinha levantado a mão. Fala, Lélio. O Lélio que tinha levantado. Eu tinha levantado a mão ali antes, quando o senhor falou sobre algumas religiões e seitas ainda, né, que ainda usam isso, né, e a gente sabe que tem bastante ainda, né. Daria para dizer que elas estão indo contra Cristo, na verdade, porque ele lutou muito, dando exemplos assim no sábado, né, de curas e outras situações, né. Daria para dizer que elas não deveriam se chamar igrejas cristãs? Eu não sei se dá para ir até esse extremo, Lélio. Até te peço desculpa, porque eu estava com a apresentação aberta e não vi tua mãozinha, mas muito oportuna a tua colocação. Eu não sei se dá para ir a esse extremo, porque, por exemplo, quando nós olhamos para Lutero, e ele define o que é uma igreja cristã, ele fala das marcas da igreja, né? E ele elenca 7 marcas, né? E a igreja que prega Cristo, ela tem uma das marcas de igreja cristã. Mas na medida em que ela enfatiza um determinado ponto, vamos pegar um exemplo, na medida, como tu disseste, na medida em que ela diz que é só no sábado que pode adorar, e ela, por causa disso, ataca as outras igrejas que não adoram somente no sábado, dá para dizer, Lélio, talvez que ela não seja uma igreja cristã, mas que ela está restringindo a graça de Deus. E esse é o grande perigo, né? Você está restringindo, está amarrando a graça de Deus, por exemplo, num único dia. Claro que eu estou falando de uma igreja que anuncia Cristo. Tem igreja que anuncia Cristo e que adora no sábado. Por exemplo, do judaísmo. O judaísmo, até hoje, ele argumenta que o sábado é o dia para se adorar a Deus, mas não crê em Cristo. Não o aceita como Messias. Né? Então, eu acho que não dá para ir a um extremo, mas dá para dizer nesse sentido que restringe a graça de Deus, porque aí você está amarrando, né, a adoração a Deus a um único dia. Então, quem adora a Deus num outro dia está sendo pecador e até passivo de condenação. E a gente sabe que o texto bíblico não fala isso, né? Isso aí a gente sabe, né? Então, eu acho que talvez por essa linha aí, eu acho que dá para a gente compreender assim. Mas muito oportuna a tua colocação, até porque hoje a gente vive uma época das especialidades. Se a gente olha na medicina, por exemplo, hoje você não tem mais um médico que trata ouvido, boca, cuida da mão, do pé, como era antigamente. Antigamente você tinha um problema e ia no médico da cidade, ele sabia de tudo. Hoje não existe mais isso, né? Tem um problema no boca, nariz, você vai no otorrino. Tem um problema com uma dor muscular, tem que ir no ortopedista. Tem um outro determinado problema, vai na especialidade tal. E a gente hoje está vivendo uma fase em que tem igrejas que estão se especializando numa determinada área, ou numa determinada doutrina. E você tem, né? Uma que enfatiza tal detalhe, outra que coloca tal linha, e assim a gente vai vendo uma espécie de cristianismo compartimentalizado, né? E quando a gente vai para essas restrições, a gente até amarra um pouco o anúncio do evangelho, né? Por isso que é muito perigoso quando a gente parte única e exclusivamente para um caminho de lei.
você estabelece uma série de regras, né? Obedecer isso, né? É muito perigoso porque todos somos pecadores, né? E a gente falha a todo momento, né? Então, acho que é por essa linha aí. Resumindo, Lutero, então, temos que ter tempo para Deus e confiar em Cristo acima de tudo. Perfeito, meu amigo, perfeito. É bem essa linha aí, ó. Claro que tem algumas coisas que vêm na carona, né? Até quero mostrar isso aqui para vocês, né? Quais são as proibições, né? O que Deus coloca, então, através do terceiro mandamento que a gente precisa observar, né? Justamente alguns aspectos interessantes. Olha só. Terceiro mandamento, Deus proíbe o desprezo da sua palavra, ou a pouca importância a ela. Quando é que a gente despreza a palavra de Deus, né? Bom, a gente despreza a palavra de Deus quando a gente não aproveita as oportunidades de lê-la, meditar nela e praticá-la. Isso é desprezo. Aí a gente encontra, por exemplo, o contexto lá do apóstolo em Hebreus 10, 25, ó. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Olha aqui um alerta do apóstolo Paulo, do apóstolo aqui, né? Para, digamos assim, a dificuldade de ir ao culto, por exemplo, ou aos momentos, às reuniões de oração ou de estudo da palavra, né? Claro que agora nós estamos vivendo um período em que isso é muito delicado. Vocês sabem que muita gente está com dificuldade de ir à igreja por questões de saúde. Tem muita gente nossa ou contaminada com coronavírus, ou que tem alguma comorbidade, algum risco, não se vacinou. Temos gente com vacina atrasada, né? Tem todo um contexto, né? Mas hoje nós temos aí infinitas possibilidades de ter acesso à palavra. O que nós estamos fazendo aqui agora é honrar o terceiro mandamento. Nós estamos praticando aqui o terceiro mandamento. Estamos meditando na palavra de Deus. Estamos junto recebendo o alimento do evangelho. Então, temos as mais variadas estratégias de como fazer isso. E, graças ao bondoso Deus, com todo cuidado, estamos dentro do possível também tendo nossos cultos, né? Sejam eles presenciais ou virtuais, sendo transmitidos. Então, de certa maneira, nós estamos aí observando o terceiro mandamento, né? E aqui a gente lembra aquilo que Jesus disse lá em João 8,47, ó. A pessoa que é de Deus, escuta a palavra de Deus. Aí ele olha especialmente para os líderes judeus ali, e mestres da lei, que achavam que por serem seguidores de Abraão, filhos de Abraão, não precisavam ouvir nenhum ensinamento, né? Aí Jesus adverte eles, vocês não escutam a palavra de Deus porque não são de Deus. É mais ou menos aquela história do pé de laranja que não pode dar limão. A não ser que a gente faça um enxerto, né? Tem técnicas para isso, né? Mas naturalmente você não vai ter uma árvore dando frutos diferentes do que ela está acostumada a produzir. Então, na medida em que a gente se alimenta da palavra de Deus e a gente honra este terceiro mandamento, né, a consequência imediata é que a gente produza frutos de acordo com aquilo que a gente crê, de acordo com aquilo que a gente vive, né? E o risco é que a gente, não fazendo isto, né, quando a gente ignora o culto, quando a gente ignora estudos bíblicos, quando a gente não participa de outras reuniões do estudo da Bíblia, né? Seja de forma presencial ou virtual, a gente está, de certa maneira, deixando de dar atenção ao terceiro mandamento. Quando a gente não lê a palavra de Deus e não a estuda em casa, olha a importância, né, da gente fazer a nossa devoção em família, junto com os nossos, né? A gente tem aí Castelo Forte, tem 5 minutos com Jesus, na própria internet, né? A gente tem aplicativo no celular, né? Da Hora Luterana, temos lá 5 minutos com Jesus, né? Tem tanto material disponível, né? Quando a gente ouve a palavra e não presta atenção, né? Se distrai com coisas secundárias ao que a palavra diz, não fazemos o que ela ensina, né? Isso aí é uma dificuldade muito grande, né? Até mesmo dentro da igreja a gente é tentado
a deixar o principal de lado, né? Às vezes tem coisas que nos distraem no culto. Vocês não concordam comigo? Não tem detalhes que às vezes chamam a atenção? Né? A toalha que está um pouquinho torta, né? A vela que está lá mais curta que a outra, né? A luz que faltou ser acesa, né? Quantas coisas às vezes nos tiram a atenção, não é verdade? As mulheres reparam muito nas flores do altar. Não estão muito bonitas essas flores. Quanta coisa, né? São detalhezinhos, né? E é claro, a gente é pecador. Todos nós somos pecadores, né? A gente é tentado a isso, né? Não só nisso também, até mentalmente, né? De repente eu vou no culto, mas pensando que depois eu tenho que passar em tal lugar para fazer tal coisa. Aí eu estou mais preocupado, não, mas eu tenho que passar lá, como é que eu vou fazer, né? Quando viu, passou o tempo, eu me distraí, e aí eu não aproveitei aquele momento. Então, como isso é desafiador para nós, né? Como é complicado fazer isso. Vocês sabem que essa nova geração que está vindo agora, o pessoal tem designado ela como nativos digitais, né? O que são os nativos digitais? São aqueles que nasceram dentro da tecnologia. Né? Você pega aí uma criança de 2, 3 anos, hoje é impressionante você ver eles mexendo num aparelho de telefone celular, né? E já é intuitivo, eles vão mexendo e vão... A gente fica assim de queixo caído vendo aquilo ali, né? É uma geração que eles conseguem, como é que é multitarefas. Eu fico impressionado, eles conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Consegue prestar atenção nisso, prestar atenção naquilo, mas uma das consequências é a perda do foco. Você perdeu o foco. Esse é o grande, digamos assim, temor do futuro, né? Será que nós vamos ter no futuro médicos que vão ter precisão e foco para, por exemplo, nos tratar com relação a um determinado problema, né? Ou um outro profissional que a gente precise? Será que vai ser assim? Né? Então, a tentação é muito grande. Hoje a gente tem inúmeras possibilidades. E com a palavra de Deus não é diferente. A gente é tentado o tempo todo a se distrair, a perder o foco, né? E aí tem uma série de outras coisas que nos distraem, né? E que às vezes são agradáveis, né? A gente prefere trabalhar, passear, participar e até fazer outras coisas ao invés de ouvir a palavra ou até mesmo ir ao culto. Vejam que tudo isso aqui, na verdade, nos remete lá para o primeiro mandamento, né? E lá no primeiro mandamento a gente falou sobre isso, né? A questão da da onipotência de Deus, né? Quando a gente se deixa levar por outras distrações, na verdade, a gente está colocando Deus um pouquinho de lado. E essa é a grande tentação, né? Convém, porém, esclarecer o seguinte: cumprir o terceiro mandamento não é simplesmente frequentar os cultos, né? Até porque a gente não tem como mensurar na cabeça de cada pessoa qual o objetivo que a levou até lá. Aí a gente lembra da doutrina da igreja visível e da igreja invisível, né? Tem pessoas que vão à igreja e que talvez vão lá por motivos secundários, não vão por causa da fé, vão por outras coisas. Isso pode acontecer. Assim como tem cristãos que talvez não vão à igreja, mas possuem a fé verdadeira. Mas isso cabe a Deus, é Ele que sabe, né? Os verdadeiros adoradores de Deus o adoram em espírito e verdade. Bom, aí alguém vai dizer, mas pastor, se fora da igreja tem cristãos verdadeiros que não frequentam, e até mesmo dentro da igreja tem cristãos que não são verdadeiros, mas vão lá, por que eu não posso viver a minha fé, então, fora da igreja? Por que eu preciso ir ao culto para viver a minha fé? Hoje eu tenho a Bíblia, hoje eu tenho tudo nas minhas mãos, eu não preciso ir à igreja. Bom, aí eu preciso lembrar que os verdadeiros adoradores de Deus, por causa do seu anseio, do seu desejo de estar com Ele, eles vão querer estar na casa do Pai. Eles vão querer estar no templo, vão querer aproveitar as oportunidades, ouvir, estudar a palavra, a Bíblia, estar em comunhão com seus irmãos na fé, né? Como é importante isso, meus irmãos, né? A gente agora está vivendo um período em que isso não é tão frequente, não está sendo tão possível. Mas como é importante esse contato, essa comunhão.
Estamos vivendo agora de forma restrita, mas como a gente almeja, como a gente anseia por isso, como isso tem feito falta. Claro, isso está incluído também dentro da vivência da fé. Isso é importante, né? E por isso que esse mandamento é um alerta também para aquelas pessoas que insistem em dizerem-se cristãos sem frequentar a igreja. Por quê? Porque na medida em que a gente se afasta do braseiro, a gente esfria, né? E essa é a grande tentação que a gente vive no dia de hoje, da gente se esfriar. Se afastando, a gente esfria, e depois é difícil, né? Daqui a pouco, uma ou outra dificuldade impede que a gente retorne para o braseiro e seja novamente esquentado, né? Hoje a gente vive essa tentação, né, muito frequente, e a pandemia, de certa maneira, ela, vamos dizer assim, foi um temperinho a mais para tentar motivar isso, mas Deus abriu outras portas para que a gente pudesse aí também viver essa comunhão, pelo menos aqui, ó, no visual, mas alimentando o desejo de amanhã ou depois nos encontrarmos novamente fisicamente, frequentemente e em grande número, né? Bom, depois eu quero mostrar uma imagem final aí, mas eu queria abrir para vocês, se alguém quer fazer algum comentário, colocar algum aspecto, aí, por favor, vamos abrir aí a palavra, né? Acho que o Glad quer falar, por favor. Eu ia fazer um comentário antes ali, quando o senhor falou de manter o foco, né? E como é difícil, né? Como é difícil manter o foco. Até na igreja mesmo, muitas vezes as pessoas acabam, a gente, né, acaba desviando o foco, ou por coisas que nem isso aí, de ficar reparando numa coisa ou noutra, ou até com alguma preocupação, e daqui a um pouco a gente está no outro. Não é fácil, não. E uma coisa que eu vi agora no penúltimo parágrafo aqui, né, os verdadeiros adoradores querem estar no templo. Eu até diria assim, ó, que ir na igreja pode não nos levar a ter fé. A pessoa pode ir na igreja, e pode, inclusive, ir sempre na igreja várias vezes e não ter fé. Pode. Agora, a fé nos leva a ir na igreja, né? A fé, ela vai ter que nos motivar para não só ir na igreja, mas participar da comunhão com os irmãos da igreja. E aí essa reunião, por exemplo, é um exemplo, né? Por exemplo, é um exemplo, ficou bonito. Mas não é isso que eu ia dizer, né? Porque pode acontecer da gente ir sempre na igreja e não ter aquela fé, e não o Espírito Santo, né, não nos tocar. Mas se nós temos a fé, nós vamos ir na igreja. Eu vi que tá o Lélio e o Renato estão de mão levantada, mas eu não consegui perceber quem é que levantou primeiro aí. O Lélio levantou primeiro. Eu queria só falar alguma coisinha ali com relação ao... minha imagem não está aparecendo aí, não sei, acho que deu um probleminha aí, acho, de sinal. Mas a voz está saindo, né? Não, eu queria só falar alguma coisinha com relação a essa nova geração que o senhor falou ali, né, tecnológica e coisa e tal, né? Eu vejo, assim, que é uma geração de muita inteligência, né? Muita inteligência, mas pouco sábia, né? Falta-lhe sabedoria, na verdade, né? Então, não adianta ser muito inteligente e não ser sábio, né? Não usar o tempo corretamente, fazer as coisas como tem que ser feito, né? Então, isso é uma coisa bem preocupante. E aí acaba que perde o foco, né? E aí, perdendo o foco, que é o principal deles, que é Cristo, é a salvação, é uma geração que preocupa bastante. Era só esse comentário aí. Pastor? Não, eu estava pensando agora, e hoje eu comecei a fazer ata ontem, e hoje concluí, e estava pensando uma coisa, agora estou pensando de novo.
nós estamos recém no terceiro estudo dos 10 mandamentos e eu vejo como eu sou pecador. Eu peco, eu vendo nós falamos no estudo passado sobre não levar o nome do Senhor em vão, e eu descubro que eu faço isso, inconscientemente muitas vezes, mas faço isso porque eu não dou a Ele o louvor e tudo que Ele merecia que eu desse, eu não consigo fazer isso, não. E agora eu descubro que, mais uma vez, eu também peco nesse sentido de que eu não consigo cumprir esse mandamento também, porque, para mim, na questão de honrar o sábado, o dia do descanso, é muito maior. O que Deus quer de nós não é o sábado ou o domingo, Ele quer todos os dias. Ele quer todos os momentos. Então, eu não posso me esconder nessa história de que, mas eu vou na igreja no sábado, ou eu vou na igreja no domingo. Não, Deus quer contato. Deus quer. Não é Deus que precisa de mim, sou eu que preciso de Deus. Então, eu tenho sempre que entender isso, que por mais que eu faça, nunca vai ser suficiente, né? O que me consola é que Deus é misericordioso, Ele sabe que eu sou fraco, Ele sabe que eu sou pecador, e aí Ele me aceita com todas essas minhas deficiências, as minhas fragilidades. Então, nesse caso, eu vejo assim que eu peco muito, e eu peço perdão a Deus por isso, porque eu não consigo dar a Ele a importância que Ele certamente tem na minha vida. Olha, quer falar, Gládia? Depois eu ia comentar assim, muito bom ouvir vocês aí, né? O Lélio comentou antes dessa nova geração. Lélio, o nosso consolo é que quando a gente era jovem, provavelmente nossos pais talvez imaginavam a mesma coisa. E Deus nos conservou, a gente chegou até aqui, né? E eu acho que essa preocupação, ela é muito pertinente, e isso também nos move a orar por essa turminha que vem, tentar, dentro do possível, facilitar e incentivá-los, né, os nossos, para que eles cultivem, né, o apego à palavra, o foco nesse sentido, e que possam, amanhã ou depois, estar aqui no nosso lugar, também preocupados com os que virão depois deles também. E Deus, através do seu Santo Espírito, que a gente vai lembrar no Pentecostes agora, amanhã e domingo, a gente pode ter aí a certeza de que Deus vai conduzir esse processo, né? E eu vi o que o Renato falou, realmente, Renato, olha, eu sublinho tuas palavras e te digo mais, que bom que é assim, né? Porque se não fosse assim, a gente teria um problema muito sério, né? A gente não precisaria de Cristo, a gente não precisaria dele. E como a gente precisa dele, né? Concordo contigo, cada vez que a gente se depara com a lei de Deus, cada vez que a gente olha para os mandamentos, a gente ali já tem um panorama, assim, primeiramente, terrível, né? Porque a gente se espelha nos mandamentos e vê o que a gente não consegue fazer, mas aí, por outro lado, a gente, na medida em que tem contato com o Evangelho, a gente lembra daquilo que Cristo fez por nós, e isso para nós é grande consolo, né? Porque nos faz lembrar do amor de Deus, nos faz lembrar de um Deus que não está inativo, como a gente viu lá nos dias da criação, mas um Deus que segue atuante. E na sua obra de criação, de redenção e de santificação, ele segue ao nosso lado, nos ajudando, nos fortalecendo e mantendo apegados a ele. E, consequentemente, com a nossa família da fé. Porque isso também é algo que automaticamente está envolvido dentro desse relacionamento, né? Glad? Não, primeiro eu queria concordar com o que o Renato disse bem no início ali, concordar com ele, como ele é pecador, né? Isso aí acho que todos nós concordamos, né? Não, brincando, todos nós, né? Uma das coisas mais importantes é a gente saber reconhecer, né? Porque é bem aquilo, talvez muita gente tenha passado, muita gente que ia na igreja, não, em qualquer igreja, né? Achava que estaria salvo por isso. Por isso que é importante a gente participar de estudos,
ouvir, né? Ouvir a palavra para a gente aperfeiçoar, para a gente entender melhor, participar no culto, porque senão pode acontecer de a gente se iludir. Ah, eu fui na igreja, eu ia num departamento ou coisa assim. Não, como nós somos pecadores, né? Então, nessa aí eu concordei com o Renato, né? Não sei se ele é mais que eu, mas... mas é bem isso. Muita gente talvez tenha se iludido durante esses anos, durante esse tempo todo, né? Achando que por ir na igreja já tinha cumprido a sua parte. Era isso. Vou ter que defender o Renato agora. Acho que não são só as mulheres que olham para as flores. Acho que o Glad também olha para as flores. Ai, ai, ai. Isso é encrenca caseira lá. Vão ter que resolver lá, viu? Depois eu me acerto com meus cunhados. O pastor Valdir acho que caiu aí. É. E senão ficou preta a imagem aqui. Deve ter caído a luz lá. Ah, é isso. É. Então, o pastor Cláudio pode continuar. Era ele mesmo, né, que ia fazer o estudo? Eu acho que nós temos que chamar o seu Valdir Renato para resolver isso aí, que faltou luz lá. É. Valdir Renato está de folga hoje, não trabalha final de semana. Tá no descanso? Ó, Valdir está participando. Turma, só ficou preta a tela dele. Turma, eu tô com queda de energia aqui, tá? Eu loguei agora aqui pelo celular, no 4G aqui, né? Mas deu uma queda de energia, tá toda a rua nas escuras aqui. Mas vamos por aqui, eu consigo olhar a tela aqui, olhar o estudo e vamos finalizar esse momento. Eu, na verdade, queria compartilhar com vocês uma imagem. Eu vou tentar aqui colocar a imagem e vou virar a câmera para mostrar para vocês. Eu estou com a tela do computador iluminada aqui. Deixa eu projetar ela. E eu queria encerrar, então, com a seguinte frase. Ó. Vamos ver se pega a minha tela aí. Estão vendo? Dá para ver, ela fica mais ou menos... Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou colocar na horizontal. Eu acho que eu tenho essa imagem, pastor. Tem aí? Então... Talvez tenha. Então, projeta para mim aí, se puder, por favor. Tá? Vou voltar a câmera para mim aqui, então. Eu estou sem energia elétrica. Serviu para ver que o pastor não se aperta, né? Hein, pastor? Essa serviu para ver que o senhor não se aperta aí, né? Olha, a gente tenta se defender aí, né? Tá. Vamos ver, o Guilherme vai preparar lá. Vou pedir para o pastor Guilherme botar essa imagem para nós aí, porque é uma imagem muito interessante, né? Se a gente observar ali, vocês vão ver agora, vamos esperar ele colocar a imagem para nós aí. É uma imagem alusiva a justamente aquela passagem bíblica lá de Êxodo, né? Quando é entregue, então, os mandamentos lá, né? Especificamente o texto lá de Êxodo, né? Que fala justamente do sábado. Ó, tá aí a imagem, ó. Êxodo 20, versículo 8 a 11, né? Então, vocês estão vendo essa imagem aí, que literalmente o que aparece nessa imagem? Tem uma mão que está projetada, né? Aí, para fora, digamos assim, de um globo, ou para fora de um ambiente, um determinado ambiente. E essa mão, ela rompe com uma algema. Vocês observarem ali, dá para enxergar. E lá nessa algema, vocês estão vendo a mão se projetando para fora, um deserto, e no meio desse oásis ali, a gente encontra, então, uma mão que está com uma chaga, que é uma ferida, né? Onde a gente encontra, na verdade, a interpretação de que, em Cristo Jesus, as leis cerimoniais do Antigo Testamento, do Cordeiro de Deus, elas foram, então, ressignificadas. O Filho do Homem é Senhor sobre o sábado, e nós encontramos um aspecto de libertação. O povo de Israel foi liberto da escravidão no Egito. Nós somos libertos da escravidão do pecado. Dentro desse processo de libertação da escravidão do pecado, nós também vivemos a liberdade de termos 7 dias na semana entregues a nós de bandeja.
para que a gente possa utilizá-los para a glória de Deus, para o nosso próprio bem e para o bem do nosso próximo. Então, encerro com a seguinte frase aí, que eu ia projetar para vocês, e que diz assim, ó: santificar o dia do descanso significa reservar tempo e aproveitar a oportunidade, culto, palavra, estudo, para olhar para os feitos de Deus com olhos de gratidão. Repito, santificar o dia do descanso significa reservar tempo e aproveitar a oportunidade para olhar para os feitos de Deus com olhos de gratidão. A todo momento, olhando para o que Deus fez e faz por nós, humanidade, temos o privilégio de sermos agradecidos. E como é bom olhar para a obra de Cristo e ver que isso é realidade para nós cristãos. Da minha parte, seria isto aí. Se alguém tiver algum comentário, alguma contribuição, por favor. Bom, eu não sei se alguém tem algum comentário. Eu tenho. À vontade. Eu achei assim, muito bom assim, esse aspecto aí que o pastor Valdir trouxe desse assunto, né? Ele é um assunto, na verdade, todos os mandamentos, eles são textos aí que é bom a gente relembrar, né? E até essa conexão com o primeiro mandamento. E eu me lembrei aí que o pastor Valdir, né, no primeiro estudo, ele trouxe aí aquela imagem da taipa, né? Existe que é o cuidado, né? A taipa de Deus, ele era o tema do estudo dele. E eu queria dizer assim para vocês que o aspecto do descanso, ele não tem um aspecto só, ele não tem só um aspecto, que é o aspecto da gente ir na igreja, se conectar com a palavra de Deus. Dessa forma, Deus também se preocupa com a nossa vida. De que forma? Se a gente pensa de como que a gente vive hoje, ou a forma que a gente está caminhando cada vez mais, não é de hoje que a gente fala assim que a gente vive a nossa vida no automático, de uma forma frenética, e a gente nem vê o tempo passar. Cara, a gente vai entrar na metade do ano daqui uns dias. Eu até hoje estava pensando assim, cara, já vão fechar quase 4 meses que eu estou aqui com vocês. E existe um outro aspecto dos mandamentos de Deus, que é justamente esse cuidado com a nossa vida. E se a gente olha para o descanso, é Deus dizendo para nós, talvez de uma forma assim, cara, como é que você está vivendo a sua vida? Você está trabalhando freneticamente, você não tem tempo para a tua família, você não tem tempo para parar suas atividades, para descansar o teu corpo. De certa forma, Deus usa este mandamento na nossa vida agora social, falando mais um aspecto humano mesmo, de que o nosso corpo precisa de descanso. Tudo que a gente faz. Se a gente começa a pesquisar, né, estudos aí, a gente vai encontrar psicólogos, psiquiatras que dizem que hoje está crescendo cada vez mais o número de surtos psicóticos, porque as pessoas já não conseguem mais descansar a mente delas, porque estão sempre ligadas, não se desligam do trabalho, não tiram um tempo para si. E isso eu quero trazer assim de uma reflexão para vocês pensar assim de como vocês estão levando a vida. Porque Deus, a lei é a lei. E ela, às vezes, ela precisa bater de uma forma dura no nosso coração e na nossa vida para a gente realmente repensar as nossas práticas. E repensar em quais as prioridades e tudo aquilo que Deus nos deu. Então, o mandamento de Deus, ele tem esse outro aspecto do cuidado de Deus com a nossa vida. Né? E se a gente pensar, por exemplo, na questão de Adão e Eva, né? Adão e Eva que primeiro cultivavam um jardim, e aí Deus diz para eles, agora você, do suor do teu rosto, você vai ter que tirar alimento para ti, para tua família, né? E todas aquela série de coisas que Deus diz, mas ainda Deus diz, um dia tem que descansar. E ainda, por outro lado, Deus também dá aquilo que a gente chama de ano sabático, né? Que é um ano de descanso.
né? Para quem tem agricultura, isso também faz parte, né? Dizem que a terra precisa... Eu não entendo nada disso, né? Mas dizem que a terra precisa descansar e tal, para que depois, então, se plante de novo, se tenha o cultivo novamente. Cara, isso não vem do nada. Isso vem porque Deus cuida da sua criação. E Ele quer cuidar de nós. Seja do nosso corpo, né, físico, ou da nossa mente. E isso envolve também a nossa família, né, como eu comentei, envolve as pessoas que estão conectadas com a gente. Para a gente pensar também nesse aspecto e olhar um pouquinho para a nossa vida, né, desse amor de Deus que Ele tem com a gente. Por outro lado, também existe uma questão de descanso espiritual, que foi comentado aqui. E aí, se vocês lembrarem das palavras de Jesus, que ele diz, vocês que estão cansados, entreguem as suas cargas para mim, que eu vou dar descanso para vocês. Eu vou aliviar as cargas de vocês. Eu vou tomar sobre mim as cargas. E como é que Deus nos dá esse descanso? Ele nos dá através da sua palavra. Porque o peso do nosso pecado, isso dói na gente, a gente começa a pesar cada vez mais nos nossos ombros, né? E a gente pode ter a certeza de que quando a gente entrega para Deus ou para Jesus, Jesus pega essas cargas e ele anuncia para nós o seu perdão e ele nos dá um descanso para a nossa alma, para que a nossa alma não viva nessa angústia, nessa incerteza, mas viva na certeza de que podemos descansar em Jesus e na sua palavra, porque é ali que nós encontramos o verdadeiro descanso. O Milton levantou a mão. O Milton gostaria de falar? O Valdir levantou a mão também. O Milton gostaria de falar, Milton? É comigo? Agora abriu o microfone. Boa noite, pessoal. Assim, ó, eu gostaria de falar sobre o... Ei, Milton, só tá meio baixo. Tá bem. Não, eu agora estava me lembrando do terceiro mandamento que nos diz para santificar, né? Dia de descanso. E eu estava me lembrando, assim, na época que eu era jovem, no caso, na época que nós éramos jovens, e a gente acho que não fazia isso muito corretamente, porque a gente queria fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. A gente queria sair, passear, porque tinha aquela função do sábado, tinha que sair. Eu me lembro que a nossa mãe nos dizia assim, vocês querem sair sábado, mas domingo de manhã tem culto, hein? E aí, então, era aquela função do domingo de manhã. E aí, como nós éramos aqui da comunidade de São Mateus, de Monte Bonito, então tinha lá um baile lá no sábado, assim, e aí a gente ia a galera toda dos irmãos, né? De família grande, sabe como é que é, né? E aí, naquela época, ainda era o pastor Arnaldo Hoffman aqui, alguns de vocês acho que conheceram bem. E aí, então, tinha o tal de baile no sábado de noite que nós queríamos ir, mas no domingo tinha a função do culto. E aí, então, nós éramos um monte de irmãos, nós somos 10 na família, né? Mas aí no domingo tinha que ir no culto. Aí nós sentávamos naqueles bancão grandão, né? Um do ladinho do outro, e tinha a hora do sermão. Na hora do sermão, o pastor subia para lá, e aí a gente ia se empilhando, assim. Porque tinha passado a noite de festa, coisa e tal, chegava à tarde, né? Na hora do sermão, tu sabe que o cara cansa, né? E aí vai se empilhando um no ombro do outro. Aí o pastor, acho que olhava aquilo ali e dava uma pancada lá na frente, da outra. Aí a gente ficava mais atento. Quer dizer que aquilo ali, para nós, me traz a consciência, assim, que não seria um dia santificado, né? Entendeu? E aí acho que a gente perdeu muito, assim, por não saber valorizar aquele dia de descanso para ir com aquele foco já antecipado que o pessoal tanto fala aí. Isso é muito importante, usar o foco para isso, para esse dia de descanso, que é o dia que Deus deu para nós louvar Ele. Era isso, eu queria só contar essa historinha aí para o pessoal aí dos novos, aí, como o Léo estava falando aí, que não tem foco e tal, e
não são sábios, eu acho que naquela época eu também não era muito sábio. E é isso aí, eu queria só contribuir com um pouco da nossa vivência, assim. Obrigado, pessoal. É isso aí. Legal a contribuição. Pastor. Oi, comigo? Não sei se... Eu estou vendo não sei se mais mão alguém tem algum comentário, alguma coisa? Eu acho que, se não me engano aí, acho que ali o Dani, o Valdir estão com a mão levantada. Valdir Richel levantou a mão. Eu não lembro bem da passagem bíblica, mas mais ou menos assim, nós não devemos esquecer daquele rico, né, que encheu os celeiros dele de grãos e disse mais ou menos assim: agora descansa em paz, porque tens tudo o que precisas para descansar. E veio um anjo e disse: essa noite tomarão a tua alma, pedirão a tua alma. Mais ou menos assim, eu não lembro bem do texto bíblico, mas acho que isso é uma coisa que a gente sempre deve recordar, porque muitas vezes a gente acaba esquecendo, acha que o trabalho é mais importante, precisamos trabalhar mais, a semana foi curta, vamos emendar o final de semana. Só que chega uma hora que Deus também vai nos chamar, e será que nós vamos ter tempo ainda para o arrependimento? E em relação ao que os meninos falaram sobre nós sermos pecadores, eu acho que o nós irmos para a igreja, justo é um motivo, né? Aquela necessidade que a gente sente de ir na igreja, ou de assistir um culto, seja presencial ou online, nós temos aquela necessidade que nós precisamos também nos arrepender, e isso fortalece a nossa fé. Todos nós somos pecadores, isso aí eu acho que a gente não deve se apavorar tanto por ser pecadores, mas sim sempre buscar o perdão e com isso cada vez mais fortalecer a nossa fé. Obrigado. Muito oportuna a tua colocação, Valdir. Essa aí é a parábola do rico sem juízo, né? E realmente as nossas prioridades, elas são postas à prova, né? E graças à misericórdia de nosso Deus, a gente pode olhar para o futuro com esperança e viver esse descanso, como também foi enfatizado aí pelo pastor Guilherme, em toda a sua amplitude, né? Deus, é claro, não descansou porque ele não necessita de um descanso físico, mas ele também nos deu aí um corpo que é uma máquina fabulosa, mas que também precisa dos seus cuidados, né? Uma mente que produz intensamente, mas que também precisa ter o seu momento de tomar um fôlego para poder seguir em frente. E, principalmente, oportunidades e ocasiões para a gente poder viver um relacionamento mais intenso com ele, tá? Deus abençoe a gente nessas reflexões aí. Eu não sei, pessoal, se eu vou conseguir ficar com vocês até o final, porque agora, como eu estou no celular, eu estou no 4G aqui, me veio um aviso agora de consumo de dados, eu não sei até onde eu vou, mas dentro do que eu puder, eu vou ficar com vocês. Eu até desliguei a câmera aqui para não correr o risco de consumir a mais e eu não conseguir participar com vocês. Mas que belo momento que tivemos aí, muito obrigado pelas contribuições de vocês, espero que a gente possa ter trazido uma abordagem que vocês possam ter refletido e que a gente possa sair daqui um pouquinho mais fortalecido na palavra de Deus e em tudo aquilo que ele nos coloca nos seus mandamentos. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor Domingos pediu a palavra. Pode falar, seu Domingos. Eu acho assim, não podemos falar de igreja que respeita o sábado, porque tanto em Êxodo como em Deuteronômio, que é repetido os 10 mandamentos, é falado no sábado. Eu agora não olhei, mas o Novo Testamento, eu arrisco a dizer que tem dezenas e dezenas de vezes que Jesus fala, ou os apóstolos falam no sábado. Então, nós falarmos das outras igrejas que respeitam o sábado e dizer que não são cristãos, acho que é um erro muito grande. Isso aí nós não podemos falar.
Com certeza, com certeza. Mas foi isso que o pastor explicou, né? Que não seria uma definição para dizer que não são cristãos, né? Talvez alguma... Exatamente, seu Domingos. Muito, muito bem enfatizado. Foi exatamente o que a gente quis dizer antes, né? Toda igreja que tem as marcas que a colocam como igreja e que anunciam a Cristo são igrejas, de certa maneira, cristãs e que anunciam o evangelho, né? O que eu quis dizer foi que se a gente enfatiza demais uma determinada lei, às vezes a gente corre o risco de perder o todo, né? Isso é um risco muito grande que a gente corre, né? Mas, com certeza, não dá para se afirmar isso. O senhor está coberto de razão aí. Só para confirmar, o Valdir ainda está com a mãozinha levantada. Esqueceu de baixar. Ah, foi. Bom, então, pessoal, como o pastor talvez não tenha muito tempo ali, eu quero agradecer, né, o pastor pelo estudo, e muito bom mesmo, de novo, né? É um momento abençoado a gente poder, né, mesmo nessa pandemia, a gente poder se reunir, poder se ver, né? E eu acho que uma benção é essa chuvinha que está caindo também, pelo menos aqui, né? Estava precisando de chuva e está caindo uma chuvinha bem boa. E eu vou pedir uma coisa, assim, antes de passar para o secretário, eu vou pedir quem puder abrir a câmera e, de repente, pedir para o Guilherme se ele puder fazer um print lá da tela, que eu não sei fazer. Eu confesso que eu não sei como é que se faz o print. Tem que fazer, Guilherme. Todos que puderem abrir a câmera para aparecer o rostinho aí no print da reunião, para a gente depois colocar, até para convidar os outros também. Isso aí. Nem faz mal que o Vinícius está todo descabelado, não tem problema. Eu estou de touca. Feito. Conseguiu? Feito? Então tá. Agradeço então ao pastor e aos que participaram também com contribuições aí no estudo. Pessoal, eu convido os que puderem ficar até o fim, até para a gente... Nós temos ainda alguma coisinha para tratar e depois para poder bater um papo no fim com a turma aí, matar a saudade. Tá? Eu vou passar a palavra já para o secretário que vai nos ler o relatório da última reunião. Tem que comer, senão que hora eu vou perguntar. Bom, vamos lá, gente. Vai ser mais um estudo agora. Data 16 de abril de 2021, horário 20 horas e 15 minutos, local, a web, reunião online, plataforma Google Meet. Dirigente Vladimir Krause Braga, presidente, devocionistas Valdir e Daniel Richel, texto base Salmos 119, versículos 81 a 88, tema da devoção, esperança para os aflitos. Estudo bíblico com o pastor estagiário Guilherme Remy. Tema do estudo, os 10 mandamentos, segundo mandamento, um comando esquecido. Resumo do estudo. É sempre bom relembrar o que Deus quer para as nossas vidas e estudar os seus mandamentos é fundamental para compreender a sua vontade, pois, como diz o salmista, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma e é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Deus nos manda não usar em vão o seu nome, mas o que significa isto? Será que é somente quando usamos expressões como ai meu Deus, ou Deus que me perdoe, é que estamos usando o seu nome em vão? Jesus, ao ensinar a oração do Pai Nosso, nos orienta a chamarmos Deus de Pai. Deus é a verdade e Jesus é a verdade de Deus na prática. Ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, também para materializar a verdade que está em Deus. Por isso, ele mesmo diz que é o caminho, a verdade e a vida. Devemos refletir não somente sobre o que falamos, mas também sobre o que fazemos e se estamos levando a verdade de Deus aos outros, pois muitas vezes agimos levianamente, usando o nome de Deus para dar credibilidade a nossas afirmações. Em Levítico 19:12 lemos: não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome de seu Deus. Eu sou o Senhor. As promessas de Deus se cumpriram em Jesus, sendo ele o Salvador prometido e que foi entregue em sacrifício pelo Criador, ao invés de sacrificar a criatura, o ser humano. Assim como Abraão intercedeu incessantemente pelo seu povo, o pastor hoje intercede nos cultos
por todos os fiéis, na confissão e absolvição dos pecados, onde ele anuncia o perdão, não usando o nome de Deus em vão, pois ele declara o perdão em nome de Jesus, o Filho de Deus, dando-nos a certeza desse perdão concedido verdadeiramente por ele. Lutero, no Catecismo Maior, nos lembra que não devemos citar Deus Senhor, seja de que forma for, para qualquer finalidade mentirosa ou viciosa. Em Gênesis 4, versículo 26, vemos a primeira manifestação da invocação do nome de Deus, assim como fazemos em nossos cultos, onde declaramos em nome de quem estamos reunidos para nos beneficiarmos de suas bênçãos, através de sua palavra e dos sacramentos. Devemos fazer assim também em nossas devoções diárias, em nossos estudos em grupo e em reuniões de departamentos, pois assim verdadeiramente Deus deseja que façamos. Falsos pregadores usam o nome de Deus para angariar credibilidade, difundindo falsas doutrinas e afastando pessoas do verdadeiro evangelho. Não devemos tentar adaptar Deus ao nosso modo de viver, usando o seu santo nome para justificar as nossas ações. Podemos e devemos usar o nome de Deus de maneira correta e com todo respeito e santidade que ele merece. Precisamos ensinar as crianças sobre esse mandamento e levá-lo a sério. E, por fim, não esqueçamos de que o segundo mandamento é lei de Deus, e como tal é freio, norma e espelho para a nossa vida, a fim de nos fazer andar no seu caminho. Assuntos tratados. Primeiro, relatório da reunião de 19 de março de 2021. Foi lido pelo secretário Renato Santos e aprovado sem observações. Segundo, próxima reunião. Conforme informado no calendário virtual divulgado nos grupos de WhatsApp dos leigos e da congregação, será realizado no dia 21 de maio de 2021, ainda de maneira virtual por essa plataforma, sendo reavaliada a forma para as reuniões vindouras. Terceiro, participação de outros leigos. Foi aprovado de forma unânime a solicitação de participação de membros de outras ligas nesse formato virtual, como ocorreu nessa reunião com a presença dos leigos Paulo Belling, direto de Belo Horizonte, e Max Letzow, de Rio Grande. Ambos filhos dessa congregação, mas que vivem há alguns anos fora de nossa cidade. Quarto, ofertas. Foi sugerido pelo presidente Vladimir que, tal como faz o departamento de servas, quem desejar ofertar para o nosso departamento, o faça junto à secretaria da congregação ou no prato de ofertas nos cultos presenciais, em envelope discriminado. Por sugestão de Lélio Volter, foi aprovado que tais ofertas sejam direcionadas à capelania hospitalar para auxiliar na reforma do prédio recentemente adquirido para ser sede da mesma. O mesmo agradeceu ainda o apoio de algumas pessoas e famílias que já ajudaram anteriormente. As ofertas também podem ser efetuadas por depósito em conta bancária ou via Pix, solicitando diretamente a ele os dados para a efetivação do depósito. Quinto, aniversário. Por sugestão de Valdir Richel, foi aprovado que o presidente cumprimente o leigo Nilson Granada por ocasião de seu aniversário, dia 18 de abril de 2021, pois o mesmo sempre representa o departamento em todas as datas festivas, com suas belas reflexões. Sexto encerramento, o pastor estagiário Guilherme dirigiu a oração da bênção. Hinos cantados, Em Jesus Amigo Temos, Cantai Alegremente e o Hino dos Leigos. Presença 21 online e 63 visualizações no canal do YouTube. Sendo esse o relatório da reunião, eu passo a palavra ao presidente para a continuidade da reunião. Agradeço ao secretário, então, pelo relatório. Alguém tem alguma observação? Ali nos presentes são 21 que estavam no momento ali, né? E as visualizações no YouTube são posteriores, porque nós gravamos a reunião e aí fica à disposição para quem quiser assistir depois, a parte formal da reunião, né? E já dizendo assim, eu não sei, alguma observação? Não havendo, aprovado o relatório. Não, e dizer que nós ficamos muito felizes, hoje nós chegamos a 24. Renato, quer falar? Levantou a mão? Glad, Oi. Talvez começamos nos assuntos gerais, pode ser? Sim. Já vamos para os assuntos, então. Tá.
Não, é que eu gostaria de falar inicialmente sobre essa forma que nós estamos fazendo até hoje, de fazer o resumo do estudo. Eu sugiro que a gente interrompa essa forma e volte a fazer apenas a colocação do tema do estudo, por algumas razões. Eu sei que muitas pessoas, aí o Lélio foi um que elogiou, o próprio pastor Valdir também elogiou essa forma, mas eu penso que talvez nesse momento não seja mais necessário, porque antes nós tínhamos aquela reunião que era gravada e tal, e acabava não tendo muito assunto, a gente não conseguia ir muito adiante. Agora, como nós já estamos dessa forma do Google Meet, que todo mundo pode participar e opinar, acaba que a reunião se estende um pouco além, né? E realmente outra coisa que me preocupa é que talvez algumas pessoas possam se sentir constrangidas até nas próximas eleições, tal, de concorrer para secretário, por achar que é muito complicado fazer esse resumo do estudo, como eu tenho feito, e realmente, eu já disse, é algo bem complexo, é bem complicado, eu gosto de fazer, mas a gente tem que pensar no que é mais interessante para o contexto da Liga. Então, a minha sugestão é que a gente faça, que esse resumo de estudo não seja mais colocado no relatório de atividades. Essa é a minha proposta. Eu concordo com o Renato, até porque agora, como as reuniões têm sido gravadas, o estudo fica à disposição, né? Fica à disposição para quem quiser assistir depois, se quiser assistir só o estudo, não precisa assistir o resto da reunião, mas isso aí, eu concordo. Eu coloco assim, alguém discorda da ideia do Renato? Se ninguém discordou, é sinal que todos concordaram. Então, fica assim, até porque é bem isso, né? Aí a gente... como agora nós temos participação nos estudos, como o Renato disse, as reuniões eram gravadas, era toda reunião gravada, a gente não tinha interatividade na reunião, né? Só assistia. A gente gravava tudo antes, agora não, agora a gente participa no estudo, né? E pode debater algumas coisas. Então, como ninguém se manifestou contrário, fica, então, aprovada a tua ideia, Renato. Quer falar mais alguma coisa? Está com a mão levantada? Tá, então, Renato baixou a mão. Pessoal, seguindo os assuntos, como vocês viram, nós temos a presença aí do pastor Cláudio, que eu já chamei bem-vindo. Antes de passar para os assuntos propriamente dito, eu quero chamar bem-vindos que chegaram depois ali, que eu vi aqui na lista, entrou o Arcelino, Daniel Koperek, o seu José Lúcio, mais conhecido como Zinho, o seu Rafael Tavares, o Rafa, o Tiago Alves, sua primeira reunião, não sei se o Tiago continua, é a primeira reunião dele, hein? Seja presencial, ou seja assim, bem-vindo, Tiago, se ele ainda estiver ali, eu não vejo. O Vinícius, nosso vice-presidente, o Breno, nosso amigo Breno Kisoff, de Fragata, sejam todos muito bem-vindos. E, para a gente agilizar, como vocês viram, foi falado no relatório, quem estava na última reunião, participou, né? Nós combinamos de fazer, a partir de agora, o mesmo sistema das servas. Nós, como não vínhamos tendo reunião presencial e as nossas ofertas do departamento era só na reunião, nós estávamos, desde o início da pandemia, sem oferta para a Liga, né? E mesmo a gente não tendo reunião presencial, a gente continua com compromissos, né? Continua precisando apoiar algumas atividades, entre elas o distrito. Nós fizemos a oferta das carteirinhas para 3LB. Desculpe. E ficou combinado agora, na última reunião, que nós vamos dar uma oportunidade, como oportunidade para os leigos levarem, assim como as servas fazem, uma oferta que seria para substituir, seria a oferta da reunião nos cultos, os que forem ao culto, se quiserem levar uma oferta para o departamento, é só identificar ali que é para os leigos, tanto aqui como na Redenção, como no Laranjal, né, porque tem vários leigos participando lá também, fica essa oportunidade.
E também quem quiser levar na secretaria, eu sei que alguém andou levando na secretaria, como as servas também fazem, né? Levam na secretaria e avisam, ó, essa oferta é para o departamento, para os projetos do departamento. E como ficou combinado na última reunião, essa nossa oferta vai ser direcionada para ajudar na construção da casa da capelania. Antes de passar para o pastor Cláudio, até que eu convidei ele para participar, até para ele dizer como é que está ficando, assim, para ele falar alguma coisinha. Eu só quero dizer o seguinte, nós temos um outro compromisso que nós vamos ter que reativar agora, que é o seguinte, nós temos combinado com as servas, era com as servas e os jovens, uma contribuição de R$70 por mês para a Hora Luterana, para aqueles displays missionários que tem ali na igreja, na entrada da igreja, eu sei que a escola tem também. E aí cada departamento pagaria um mês, nós seríamos de 3 em 3 meses, mas os jovens já, há bom tempo, eles pararam. Ficou entre nós e as servas. Como nós não tínhamos oferta e nós direcionamos toda a nossa oferta ano passado, nós ficamos sem caixa. Então, aí, agora, nós vamos ter que ver um jeito de... As servas, elas estão colocando todos os meses agora, nós vamos ter que ver também um jeito de cobrir esse valor aí depois, porque as servas já colocaram 2 meses por nós e o próximo mês seria nós de novo. Aí eu vou ver, vou conversar com eu sei que a tesoureira das servas está junto aí com o Rubinho, né? E aí eu vou ver como é que a gente faz. A gente já direciona... É R$70. Depois, quando voltar ao normal, vai ser um mês sim, um mês não para nós. Tá? Mas eu vou passar a palavra, então, para o pastor Cláudio, para ele nos dizer aí como é que está o andamento. O Lélio sempre nos deixa a par, mas é legal a presença do pastor também para dar uma incentivada aí na turma. Estão me ouvindo bem aí, gurizada? Muito bem. Aqui... Na verdade, fica um agradecimento aí para todo mundo, pelos leigos e também pela congregação e demais comunidades aí. Depois, quem quiser entrar no Facebook da Capelania, a gente colocou umas fotos novas hoje da nossa obra. Essa casa, assim, acho que a grande maioria sabe, conhece, né? Mas ela fica do lado da Igreja da Redenção ali, e a gente trata ela como sede da capelania, mas, na verdade, ela vai ter uma função social de acolhimento de pessoas que vêm de outras cidades para fazer tratamento médico, muitas vezes não tem condições de pagar um hotel, alguma coisa assim, ou também quer receber uma acolhida junto de nós, né? Imagina um irmão nosso, uma irmã aí de Jaguarão, de São Borja, de Santa Vitória, que vem fazer um tratamento e ser acolhido assim pela própria igreja, né? Fica uma coisa muito legal mesmo. E com a graça de Deus, assim, a gente adquiriu essa casa em 2019, mediante um financiamento e tal, e tudo, com a IELB, a ajuda da IELB também que a gente teve, e a gente está conseguindo se virar e as obras iniciaram mesmo em meio à pandemia aí, né? Que a gente sabe que financeiramente prejudicou muita gente aí, né? Mas a gente foi indo assim, igual formiga, fazendo aos poucos. O ano passado a gente passou praticamente o ano todo fazendo mutirões lá. Vários leigos aí da Redenção estavam ajudando lá, vários finais de semana e tal. A gente conseguiu reformar um monte de coisa, banheiro, pintura, telhado, e agora tinha uma etapa na frente que era mais difícil de fazer assim de forma voluntária. Então a gente fez com pedreiros e tal, e tudo mais, estão vencendo essas etapas aí, né? Eu acredito que mais um mês, talvez um mês e pouco, a gente tem até a possibilidade de inaugurar a casa, de começar a receber já pessoas, né? Tanto quem vem fazer uma consulta e às vezes tem que esperar até o final do dia para pegar o ônibus e voltar com o ônibus da prefeitura, pode ter um lugar para passar o dia, né? Tem também a máquina de lavar roupa e tal, tudo mais vai ter lá para quem precisa lavar uma roupa. E o brechó do Hospital Escola também vai ficar lá, o Hospital da FAO, né? Que é tanto para arrecadar um dinheirinho para o hospital, como também roupas que são doadas assim para a pessoa que vai fazer um tratamento ali e tal, e muitas vezes, né, sujou, vomitou, aquela coisa toda que a gente sabe, né, de todos os procedimentos, e às vezes a pessoa não está com condições, ou não tem condições mesmo de comprar uma roupa nova e tal, então é fornecido, né.
E tem mais alguns projetos novos que talvez vão vir aí se encaixar, né? Mas a gente agradece muito. Semana passada, eu recebi uma doação de um saco de cimento de um leigo, e ele disse, mas é tão pouco, pastor, assim, mas eu queria ajudar e tal. Eu disse, meu irmão, muitas doações que nós recebemos foi aí 30 pila, 20 pila, 50 pila, entendeu? Poucas foram doações muito grandes, assim. E olha tudo que a gente está fazendo ali, né? Então eu agradeço mesmo aí vocês e todos que estão ajudando aí, porque é dessa forma aí que a gente está vencendo essa etapa mesmo em meio a um período de crise aí. E quem quiser conhecer depois e tal, fica bem à vontade. Tem até um videozinho lá no Facebook da Capelania mostrando a reforma acontecendo, né? E tem muita mão de obra voluntária, tem muito apoio, assim, muita ajuda, doação de imóveis. Olha, eu até agradeço, assim, imóveis, por exemplo, eu tive que até já negar um monte de doação, porque já encheu demais a casa, não tem mais assim, imóveis, né? Então, só agradecimento e também se alguém tem uma dúvida, pergunta sobre a casa, fica bem tranquilo, a gente está à disposição. Mas é isso aí. O trabalho da capelania eu vejo, pelo menos, como maravilhoso, né? Um trabalho, assim, para a igreja, um trabalho para que a igreja vai até as pessoas que precisam, né? E eu acho muito interessante. Então, não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Fica um incentivo, pessoal, os que quiserem colaborar, os que puderem, né? Porque a gente sabe que a situação não tá muito boa para a maioria, né? Hoje em dia a situação está complicada, mas quem puder, fica essa oportunidade, ou levar no culto, ou se quiser levar na secretaria, ou perguntar para a gente aí, a gente pode encaminhar alguma coisa com o Gilney, que é o tesoureiro. O Gilney teve algum problema na transmissão, talvez tenha ficado sem luz lá também, voltar na reunião, mas aí a gente encaminha, qualquer coisa. E uma coisa, tem uma outra lista, né, o Lélio acho que vai falar sobre isso também, que são cotas de R$50, né? Não sei se é isso que o Lélio vai falar. Eu até quero fazer um agradecimento aqui especial a todos os leigos, os que estão na minha lista, os que estão na lista do Samuel, do Ronei, enfim, do pessoal que está arrecadando os valores aí. Desde já, muito obrigado pela colaboração e pelo que deu para nós ver assim na última reunião da comissão. Eu acredito que até o fim do ano, agora nós vamos conseguir pagar todos os meses tranquilamente ali as prestações, sem precisar, de repente, mexer no caixa da capelania. Então, assim, essa oferta que entrar agora dos leigos, como se fosse uma oferta da reunião aí, vai ficar bem para essas situações aí que o pastor colocou, para, de repente, comprar um saco de cimento, para comprar uma lata de tinta, para uma dobradiça, alguma coisinha assim. Então, ela é importante ainda assim, essa oferta tipo da reunião que a gente fazia todas as reuniões, e vai ser muito bem-vinda para dar toques finais aí à obra da Casa da Capelania. Então, assim, desde já o meu agradecimento, o agradecimento da comissão da Capelania, a todos que ajudaram já desde o início do ano lá, em alguma oferta já que foi enviada, e agora também nessas cotas aí que a gente está conseguindo atingir. Meu muito obrigado, tá? Foi feito o apelo foi atendido, e se alguém ainda assim deseja fazer uma contribuição também para quitação de alguma prestação, seja o valor que for, a gente está à disposição aí, tá? E está recolhendo esses valores aí, a gente agradece bastante, porque a gente sabe que a dificuldade é para todos. E assim, no pouquinho em pouquinho a gente vai longe. Não precisamos pegar um monte de uma pessoa, mas se cada um der um grãozinho de areia, vai dar uma carga no fim. Tá bem? Um grande abraço a todos e muito obrigado. É isso aí, então. Pastor Cláudio, fechou? Tá tranquilo?
Fechou, eu tentei ser resumido assim, né, porque para a gente não se perder, joia. Mas qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição, viu? Isso aí. Então, pessoal, é bem isso que a gente disse, né? A gente sabe também que muitos já colaboram, já participam de listas, colaborando aí com o trabalho da capelania, e quem puder, certo? Outro assunto que eu anotei aqui seria sobre, no dia 28, próxima sexta-feira, ou próximo sábado, não, 21, 28 hoje é 21, então sexta. A nossa Escola da Redenção está organizando um sopão, sexta, né, isso, elas estão organizando um sopão, para ajudar a nossa escola. Certamente vai ter vários leigos que vão ajudar também a preparar e tudo, e nós incentivamos, eu coloquei já ali o cartaz ali no grupo do WhatsApp, e a gente vai divulgar, né, vai ajudar a divulgar e participar, né, dessa programação. É no dia 28, retirada entre as 17 e as 19h30, valor R$10. Olha só, R$10, que barbada. E com esse frio que está começando agora, um sopão vai cair muito bem. E serve uma pessoa, mas eu conheço a nossa turma, eu sei que quando diz que serve uma pessoa, dá para 1,5 ou 2 no mínimo, com certeza, tá? Encomendas, tem aqui o telefone, eu vou passar no grupo ali. Se por acaso alguém não estiver nos grupos, pode nos consultar, porque eu acho que todos aqui têm meu contato no WhatsApp também, né? Então, pode nos consultar que a gente encaminha aí. Então, pessoal, convite feito, incentivar o pessoal aí a participar, colaborar com a escola e comer um delicioso sopão por 10 pila, né? Que barbada. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa sobre isso? Só assim, as encomendas que, de repente, o pessoal que tem interesse, fazer até quinta-feira, talvez, tá? Aqui não falava, isso mesmo, pessoal, então, até quinta-feira. E uma coisa que eu peço, assim, quem puder, ajude a divulgar essas coisas, assim, não só o sopão. Quando tiver alguma coisa de interesse dos leigos, da congregação, vamos aproveitar o grupo dos leigos ali, aproveitem aí, divulguem para outros também, contatos de vocês. Se a gente fizer uma corrente, não é uma pirâmide, né, mas se a gente fizer uma corrente, se todo mundo for multiplicando ali, a gente vai longe. Vou aproveitar, Vlad, vou aproveitar aí o gancho, e quem tiver aí uma horta em casa e tiver algum legume para doar, aí também é bem-vindo, viu? Batata, cenoura, couve, nabo. Tá bem? Temos alguns microfones ligados. Alguém gostaria de falar? Uma pergunta, Gladys. Precisa levar a embalagem para retirar, né? Não, como é sistema de drive-thru, não precisa levar nada. Vai ter a embalagem pronta já. Obrigado. Isso aí. Pegue e leve. Já vai estar embalado. Pegue e leve. Hein? Pague, pegue e leve. Faltou o pague. Não precisa então levar o recipiente, tá? Tá bem. Pessoal, outra coisa, nós temos reunião, as nossas próximas reuniões, dia 4 e dia 18 de junho. Eu vinha trazer uma sugestão, a gente não sabia, na última reunião a gente ficou pensando, né, que talvez a vacinação tivesse bem adiantada e, de repente, talvez a situação tivesse mais folgada, mais tranquila aqui em Pelotas também, né? Mas eu acho que talvez ainda, pelo menos para o dia 4, ainda não... Eu sugiro que a gente continue pelo Meet. Mas quem sabe para o dia 18, aí no dia 4 a gente vê o que faz para o dia 18. O que vocês acham? Porque, como a gente sabe que já tem vários vacinados, alguns já com as 2 doses, até o dia 18, certamente, nós vamos ter mais alguns vacinados, né? E com as 2 doses e outra. A reunião seria
com todos os protocolos, com todos os cuidados, mas, se possível, a gente fazer uma reunião presencial e gravando também para quem não puder vir. A gente se organizar lá para gravar e transmitir a reunião para quem não puder, mas quem sabe a gente tentar fazer uma reunião presencial lá no dia 18. O que vocês acham? Fazemos pelo Meet dia 4 e aí no dia 4 a gente decide o que faz no dia 18? Quem concorda, não se manifeste. Se alguém é contra... Então, fica assim. No dia 4 nós vamos fazer pelo Meet ainda, porque a gente não sabe também como é que vai estar a situação, né? Nós não conseguimos ainda baixar os números aí da pandemia aqui na região, e eu acho que está subindo em grande parte do país de novo, né? Então, vamos esperar. Dia 4 ainda ficamos pelo Meet. Certo? Agora só eu queria agradecer ao nosso estagiário, o Guilherme, ao pastor, né, que eles sempre preparam aí a reunião, preparam os estudos, né, e já a transmissão, eles que encaminham tudo. Então, a gente não precisa se preocupar com essa parte. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos. Não sei se alguém teria mais alguma coisa para colocar na reunião. Não? Não havendo. Convido, então, quem quiser ficar depois da reunião aí para bater um papo. Tá? A gente vai ter um tempinho aí para conversar um pouco. Eu peço, então, para o pastor nos dirigir, então, na oração da bênção. Aí cada um faz a sua em casa, né? Acompanhando. E depois o hino dos leigos. Aí depois o Guilherme pode encerrar a reunião e a gente fica à vontade. Pode ser? Pode ser. Vocês estão me ouvindo bem? Então. Estamos. Tá. Eu estou, pelo menos. Tá bom. Então tá. Aqui até voltou a luz, mas ela está oscilando muito. Está caindo e voltando. Nem o Wi-Fi retornou aqui. Então eu vou manter a tela desligada por causa disso, tá? Por causa da minha carga que eu tenho aqui. Então eu vou convidar vocês para a gente orar a bênção. E aí nós, na sequência, nós cantamos o hino dos leigos aí. O pastor Guilherme vai projetar para nós aí, então. Certinho. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Leigos com Jesus marchai, respaldai o seu pendão, sem demora proclamai o evangelho do perdão. Vossa voz sem medo erguei, para os homens convocar, a serviço deste rei, que nos veio aqui salvar. Leigos, vamos batalhar pela causa de Jesus, na congregação no lar, nosso lema seja a cruz. Leigos sempre fiéis andai nas pegadas do Senhor, vossa vida consagrai ao seu reino com fervor. Em amor fortalecei na palavra que vos traz, em Jesus o vosso Rei, vida, salvação e paz. Leigos, vamos batalhar pela causa de Jesus, na congregação no lar, nosso lema seja a cruz. Sempre unidos no dever, só a Deus com fé servir, onde Cristo vos puser e no seu temor seguir. Leigos, não será em vão obra santa que fazeis, vosso eterno galardão junto a Deus recebereis. Leigos, vamos batalhar pela causa de Jesus, a congregação no lar, nosso lema seja a cruz. Podemos encerrar a gravação.